Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos recebendo o meu amigo querido André Casagranda, proprietário da Laundromat Blumenau, que veio aqui contar um pouquinho da sua história. André, seja muito bem-vindo. Bom, meu amigo Lucas, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Já tinha aqui visto alguns programas, alguns colegas aqui também, alguns amigos, A turma, e né? a turma boa, né? E fiquei lisonjeado com o convite, Pô, né? que isso, cara. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Fala um pouquinho, né, da história, né? Como Sim, chegamos até aqui. sim. Bom, tu já deu a intro, né? Vamos começar com isso. Eu queria saber como é que foi a inspiração para tu começar a empreender. Tu entender o que exatamente aconteceu na história para chegar até aqui, né? Claro que, digamos que ainda é um começo, né? É um rapaz novo, né? Um guri Um guri jovem, né, jovem, jovem, pô. com um filho que acabou de completar 18 anos. Olha só, Depois cara. eu conto a minha Pô, que idade, que paizão, hein? geralmente o pessoal se assusta um pouco, mas tá tudo certo. A base, né, família, né, Família é tudo. não tem acredito que na verdade tudo que a gente faz acaba sendo por eles, né. Mas falar um pouquinho, voltar um pouquinho, né, eu fui forjado, digamos assim, no esporte, né. Eu Boa. desde de criança, muito pequeno ainda, jogando futebol, e eu era ruim que dói ali Sério? com 6 7 anos, que já estava lá, né, e não tinha muita categoria, né, às vezes tinha 6 7 e teu vizinho ali com 12 13 tu estava lá jogando junto com eles e como é que vai ser bom daí, né? Só se for acima da média. Mas, ainda tive um certo sucesso, digamos assim, né, no país do futebol, você chegar a jogar futebol profissionalmente Não é pra qualquer um, né. assim, muitos, tentam, e o que de fato chega lá, assina a súmula, tem um nomezinho lá na CBF, tem um contrato profissional, não são poucos. E Verdade. claro, sem entrar em detalhes ainda de porte de clube, futebol ainda ele tem muita ilusão, né, É que é sonho, né. é sonho e a gente vive num país que a oportunidade ela existe, né, depende muito da pessoa, mas, isso também vale para o esporte, obviamente, mas 95% dos atletas, eh, até os profissionais no futebol, né, não tem uma condição de trabalho, assim, tão, relevante, né, Verdade. com uma remuneração baixa, baixíssima, quando é que recebem, né. Uhum. E é muito fácil tu olhar lá para os 20 clubes da série A, os 20 clubes da série B. Tudo é lindo lá, né. Tudo é lindo. Aí foram os caras que deram certo. Justo. Os outros são, a gente chama que são os operários, né? E joguei em bons clubes, né? Tive uma categoria de base onde aqui em Blumenau tinha a escolinha do Francis, Que legal. que era legal, proporcionava viagens aí para São Paulo, né? Até o professor Francis acabou falecendo mês passado. Tu é nascido em Blumenau, Sou André? nascido em Nascido em Blumenau. Blumenau. Assim, em Blumenau, comecei a jogar lá bolinha no Castiro, Blumenauense, no Olha Pasto só, cara. Verde. Depois, jogar no Francis era O se tu ápice, né, jogava cara. bem, que tu ia para o Francis era o ápice, Caralho, cara. era muito legal. Ali a partir dali, em campeonatos fora que também fui visto, tive a oportunidade de fazer testes em outros clubes, como no Corinthians, no São Paulo. Olha só. Mas um pouquinho antes também o futsal aqui, a PAMA tem um trabalho excepcional, né, eu tô falando lá de 2000, 99, 2000, 2001, 2002, a PAMA já era referência em futsal, e hoje só se consolidou ainda mais, né. Joguei também futsal, pude estudar lá no SOS naquela época, mas o futebol de campo sempre me encantou, né. E aí com 14 anos: "Ó, vamos fazer um teste lá". E aí hoje eu tenho um filho de 18 e um filho de 14 anos. Se falar assim: "Ó, deixa o teu filho ir morar em São Paulo aí para fazer um teste". Negativo. Meu amigo, eu tenho a referência, né, porque a gente Caraca, meu. sai daqui com aquela imagem, tu vai para um time, meu, lá tudo é lindo, só o que está na TV, né. Mas quando tu chega lá e se depara com outras realidades, com outras pessoas que isso ali talvez seja a única oportunidade que ela vai ter na vida, meu amigo, o filtro ele é muito grande, né. Então, chegar numa categoria de base com 14, 15 anos ali sim, tem que ser diferente, né. Uhum. Tem muito cara que é diferente na base que não vira no profissional, tem caras regulares que chegam no profissional e se destacam,
mas os que param no meio do caminho por N motivos não se comparam. Sim, né, o Brasil é um celeiro de atletas, né? Tem muita gente boa trabalhando com esporte. Economicamente a gente sofre porque é um investimento. Então, Justo. o clube ele também é um negócio. Então, tu tem que investir em moradia, em educação, em alimentação, em suplemento, em um monte de coisa para talvez aquele atleta tenha algum destaque e tenha o interesse do mercado, que aí tu vai ganhar dinheiro com ele. Perfeito. Fora isso, é só investimento. E os clubes, por obrigação, né, têm a sua base, né? Claro que quem entendeu que isso é uma excelente fonte de receita, né, tem um destaque, né? E lá atrás, né, lá 2001, 2002, saí com 14 anos. Aí tive a oportunidade de morar em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Curitiba, em Campo Mourão, em Joinville. Rodei bastante. Nessas horas a gente vê como nossos pais, né? Tipo, Cara, era outra vibe, né? cara, se eu falar, assim, tem coisa que minha mãe até hoje não sabe, nem sonha que eu passei, né, de risco mesmo, né, Melhor deixar assim, né? não, e não vai ser aqui que ela vai saber, né? Boa. De estar em São Paulo, vai estudar, tá bom, mas não tem lá alguém para te levar. Tu vai pegar ônibus e transporte. Isso é que eu ainda estudei, né? Em Joinville, por exemplo, o Joinville ele te dava duas opções: colégio particular e um estadual, não era municipal. Uhum. Eu e mais dois atletas estudávamos no particular. Os demais optavam pelo estadual, porque tinha menos aula. Porque acabava que, chega lá, o professor faltou, vamos embora, era mais perto do clube, terminava a aula mais cedo. Meu Deus. E eu pude estudar no colégio particular lá também. Uhum. E isso tudo vai formando, né? Eu, com 18 anos, terminei o terceiro, né? Que hoje é normal terminar com 18. Antigamente, 17 era mais normal, É. porque tinha ali uma linha de Não tinha o corte. nono ano, né? Era o oitavo, Não, se não me até engano. o nono ano é porque o pré virou primeiro ano. Ah, Mas começa um aqui pouco mais você. cedo, né? Hoje, se a criança nasce dia 1º de abril, ela já não é naquele ano, é um ano depois. Hum, Eu sei bem porque meu filho passou mais por isso. novo nasceu dia 7 de abril. E Olha a aí. linha de corte é 31 de março. E não Caramba. teve meio, ele foi, tá tudo É isso certo. aí. Na época, até os professores falavam: não, ele vai ser ajudante da professora, ele vai se destacar. E tudo certo. Eu, vendo hoje ele no 8º ano, não sei como ele estaria no nono, né? Que é uma pegada diferente, que daí Sim. é a nossa antiga 8ª série, né? Antes do ensino médio. Isso. Mas lá em Joinville, estudei em colégio particular, terminei depois os estudos em Blumenau, porque eu voltei para jogar no Blumenau. Mas, assim, o que eu tive de vivência, 3 anos em Joinville, depois morei em Curitiba, enfim, todas as cidades que eu já citei, isso vai te forjando, né? Tu ganhando corpo, né? Tem coisas que o esporte ele te dá que nenhum lugar. Assim, por mais que tu seja diferenciado em vários sentidos, tem coisa que o esporte te dá que é só ali. É, né? Eu falo com meus filhos hoje. A hora que tu tá ali, eles jogam basquete, né? Tu, Que legal. a bola e a tabela. Ninguém vai fazer por ti. É tu. Ou tu treinou o suficiente para acertar, tecnicamente, que é mais fácil. Se preparou também emocionalmente, porque a mão pesa, a mão treme, né? É um negócio diferente. Pô, toda a torcida que. Nossa, cara. Gente batendo e no basquete ainda fica a galera fazendo o banco e a torcida. Meu Deus. Então, só ali ele vai ter isso. Assim como o cara vai bater um pênalti no futebol. Mas o gol Vai tem sentir a 7 pressão. metros. Meu amigo, aquela Fica caminhada pequeno. que tu vem, assim, tu tá louco. Então, isso vai te forjando, né? O Verdade. esporte, hoje eu falo que, principalmente para o começo de carreira também, seria muito diferente se eu não tivesse toda essa vivência do esporte, né? Hum. Competição, a parte de ganhar e perder, a parte de levanta a cabeça que amanhã tem mais, a pressão por resultado, a competitividade na bola, né? Então isso, já na minha primeira experiência profissional, acredito que já fez bastante diferença. Ainda não falei sobre o tema, né, principal, mas acredito que isso forja muito, né? Claro, claro. Dá contexto, né? Dá contexto. Então,
passada, assim, o esporte, né, ali com 21 anos, 20 para 21 anos, já com a minha namorada na época e em breve, logo na sequência, casaríamos, hoje minha esposa. Ah, que legal. Meu último clube profissional foi o J. Malucelli, que é uma empresa do grupo, antigamente chamava Malutron, Uhum. Malucelli Trombini, né. Não foi o último profissional, mas em 2006 eu tinha um contrato lá, com eles, e eu estava namorando, né, e aí a minha esposa fazendo faculdade aqui na FURB, e eu morando em Curitiba. Meu Deus. E aí? E aí que ela pegou e o pai dela comprou: "Não, vamos lá em Curitiba ver como é que são as faculdades lá". Tá de zoeira. Naquele dia Porra, ela já que saiu passa. matriculada. Que legal, Então cara. também são as apostas que a gente tem, né, não só Sim, no mundo corporativo, na vida, mas né. na vida, né. Imagina as pessoas que falam: "Não, tu tá maluca, vai pra Curitiba lá pra quê? Nunca! Tá fora". Então, Atrás do namorado ainda, né. meu sogro e Nossa, minha sogra jogador de futebol. meu Deus. São os queridos. Não, meu Deus, não tem nem Não, o que falar. Meu sogro, caraca. minha sogra, meus pais. Cara, meu Deus, a família, assim, como base, a gente sempre fala, vira jargão, né? Ah, a família é a base. Mas quando tu para para entender um pouquinho, é isso e ponto. Então ela foi para Curitiba, na PUC, né? Acabou se formando em 2009. Em 2007 eu parei de jogar oficialmente, né? Fui lá para o Campo Mourão ainda, um time do interior do Paraná, uma cidade legal, bacana, disputava a Série B do Paranaense. Aí o futebol muita promessa também, né, eu podia ter ido para o Cruzeiro, podia ter ido pra Austrália, teve um monte de coisa que quando tu bota na cabeça que não quer mais, esquece, né. É, né. E foi o que eu fiz, porque senão eu não era nenhum Ronaldinho Gaúcho, não era nenhum Ronaldo, né, não era, assim, um craque, Mas tu sempre foi bem focado no que tu queria, né. até aquele momento ia ser jogador, fui jogador, joguei, catarinense, joguei paranaense, joguei campeonatos, né, relevantes, assim, né. Mas quando eu entendi que, poxa, tô num universo que, tu vê muito jogador 3, 4 meses de contrato, não recebe, vai para cá, vai para lá, família desestruturada e o que que eu ia fazer? Imagina, eu fui para Campo Mourão, uma cidade do interior, jogar a Série B do Paranaense, ganhando aí, vamos lá, 2 salários mínimos, né, hoje é R$ 3.000. Mas, cara, tu consegue, eh, cuidar de uma família, tendo que morar, estudar, É apertado. e a minha esposa fazendo faculdade em Curitiba na PUC. Caramba. Eu vou tirar ela de lá? Não, então vou eu parar. E o final ainda foi eu, Tu com foi bem meus racional, né. cara, felizmente, tá, porque podia me emocionar e vamos para lá, vamos para cá, ficava rodando mais alguns anos, como muitos, né. E assim, para te dizer que, poxa, tem alguém que tu jogou futebol, e o cara ganhou dinheiro, se despontou, assim, que todo mundo conhece, talvez seja o Ramires. Tu conhece? Não. Talvez não seja do meio, mas o Ramires jogou 2 Copas do Mundo, o Ramires jogou no Benfica, no Chelsea, fez um golaço contra o Barcelona, Que legal. mas E não jogou é contigo? que eu joguei com ele no Joinville, na Hum. verdade ele jogou comigo. Boa. É isso E aí. naquela época era, porque a gente foi jogar um campeonato lá em Barra do Piraí, Uhum. interior do Rio de Janeiro, e tinha um time lá chamado América, de Barra do Piraí, não sei nem se era o América, acho que o América era o América tinha um outro time de Barra do Piraí, e tinha lá o camisa 10 do time deles que era bom e tal, e o time era bom e mais ou menos, mas aquele cara era diferente. A gente jogou lá, jogou contra o Araponga, jogou contra o América e jogou contra esse time. O nosso jogo foi 2-1 pra gente, ganhamos o time dele, ele que fez o gol, mas cara, o homem realmente jogava muito. Até depois teve história dele, né, contando isso no Jornal Nacional, quando os convocados para a Copa foram chamados, e ele conta essa história, que ele estava lá, ele era servente pedreiro, foi chamado lá pela escolinha para jogar aquele campeonato e mudou a vida dele, porque depois dali, no começo do ano, ele já veio com a gente para fazer teste no Joinville. Olha, pô, que legal. O cara jogou no Júnior, 6 meses depois foi profissional, final do ano já foi vendido para o Cruzeiro, Cruzeiro Benfica, Benfica Chelsea, campeão da Champions League, Copa do Mundo. Então, Caraca. realmente, esse deu certo. Boa. Outros aí jogaram na França, na Holanda,
Tem um até hoje em atividade jogando na Coreia, o Edgar, parceiraço, cara, gente boníssima. Mas todos os outros milhares, não, cara. Ficaram no caminho, alguns estão bem, outros, né, nem tanto. Sim. Mas para te ver o filtro, né? Joguei em 4 ou 5 clubes profissionalmente, fora os clubes de base, mas bem dizer aí de 2000 a 2007, no futebol ali, saindo de casa, né? Joguei com muita gente. E os caras que realmente deram certo, Não enche uma mão, né? não enche uma mão. Não enche mão. Mas tudo isso é um preparo, né? É um preparo, né? E quando eu parei, efetivamente em 2007, vamos lá. E agora? Vamos trabalhar. Fui lá eu entregar currículo. Entregar currículo. E na época existia uma financeira em Curitiba, que era uma financeira do grupo Itaú, chamava Itaí, que era para te vender cartão de crédito na rua e tal. E surgiu também uma vaga lá na Vivo, temporária de Natal. Aí a entrevista das duas era no mesmo dia. Fui na Vivo, atrasou e eu não consegui chegar Eita aí. no Itaí. Quem sabe tudo teria mudado, né? Então. Mas que bom que na Vivo deu certo. E ainda lembro, eram 10 vagas, tinham umas cento e poucas pessoas, eram 10 vagas para temporário, porque Curitiba tinha 10 lojas próprias da Vivo. Eu acabei entrando numa loja de rua, que a gente chama, né? Loja de shopping, loja de rua, Uhum. na Murici, que era transversal com a rua, não é a 15, bom, a Marechal lá, que é uma rua grande. E, cara, ali o negócio começou, temporário de Natal, Não parou mais. entregar senha ali e tal. Tu nem vendia, tu só recebia o pessoal. Tinha um totem para te gerar a senha e tinha uma faixa de pedestres. Quando abria a faixa, entrava daqueles 50 que tinha lá, uns 5, 6, 7 já entrava na loja. Colocar Caraca. recarga, pegar fatura, trocar de aparelho, Meu. plano. Tá bom. E depois no Natal, aí um pouquinho mais estudado, sabendo um pouquinho, a gerente na época pegou, era eu e mais uma menina de temporários. Ela pegou um quadro, colocou assim: indicações André, indicações, não lembro o nome da menina. Cara, mas isso ali pra mim agora é competição. Agora que os vendedores tinham um ranking, né, cara? Quem vendia mais isso, vendia mais aquilo. E eu não tinha Meu, aí nada. mexeu, né? Pô, meu nome não tava no ranking. Cara, resumindo a ópera, isso ali, animal, e, né, claro que dadas devidas proporções ali de horário e tal, fiz muito mais de indicações. Fui contratado, isso era novembro de 2007. Chegou em janeiro, eu fui contratado como efetivo. E eu ainda, daí, parando de jogar profissionalmente, eu fui chamado para jogar o amador. E assim, eu ganhava muito mais dinheiro no amador Do que do que Nossa. não no profissional, era equivalente, né? Mas no. Do que na Vivo naquela Uhum. época, que era temporário de Natal, 6 horas, né? Depois que foi efetivado, ainda dava uma equilibradinha, mas os jogos do amador eram à tarde. E lá, sábado, trabalhava até as 6. Eu falei com a minha gerente, falei, olha, se eu tiver que escolher hoje, eu vou ter que ficar no amador, eu vou fazer outra coisa que eu concilie. Ela, não, então vamos dar um jeito. Você trabalha um pouquinho mais todo dia, Pra poder. graças a Deus, né? Pô, gente fina, hein? Gente finíssima. E ali, janeiro foi efetivado. Em junho eu virei RV2, que era um vendedor 2. Uhum. Em outubro eu virei consultor de relacionamento, que era um gerente da área de vendas, assim, aquele cara que recebia o cliente, dava a batida da área de vendas. Tu faz isso, faz aquilo, tu vai agora para o almoço, tu sai, tu volta e tal. Em janeiro de 2009, daí, né? Novembro de 2007, janeiro de 2008 foi efetivado, junho, outubro. No outro janeiro, uma gerente saiu de licença maternidade e eu fiquei com gerente interino até março, porque daí abriu uma vaga de gerente efetivamente para outra loja e eu fui para outra loja, que daí era a principal loja da Vivo na cidade, que Caraca, um aninho e pouco tu já. um ano e pouco. E aí, assim, né, o headcount da loja eram de 12 pessoas, quando eu entrei. E dessas 12, eu fui gerente de 7 em outro janeiro. Então, num Caraca! Natal eu era temporário de Natal, Nossa, cara, no outro já no tava outro eu era comandando. gerente. Que Era legal, gerente da André, loja. que legal. E, cara, equipe. Sangue no olho, né? Não, e saber lidar com pessoas, cara. É. Saber lidar com pessoas, porque, vamos lá, no futebol tá um grupo de 30, 28, 30, 31.
gente fazendo teste, o cara que chega ali, o cara chega, joga de quê? Zagueiro, pô, mesmo posição que tu, o cara veio para teu lugar, pô, mas será que o treinador que tá precisando de zagueiro? Alguém tá dando brecha e aquela, O que que né? tá O acontecendo? que que tá acontecendo? E, cara, né, tranquilidade, entendendo, encontrando seu espaço. E depois eu fui para essa outra loja, que foi no o Miller, Curitiba, Uhum. que é uma loja. Se essa ali tinha um headcount de 12, a outra tinha de 26 pessoas. Caramba. É porque shopping, Dobrou, né? né? Shopping Claro. também, Volume é de outro. domingo a domingo, das 10 às 10, né? Um pouco, uma carga mais estendida, mas tinha atendimento VIP, tinha atendimento premium, então era pegado, muito pegado. Foi na E, cara, capital ainda, né, cara? Meu. capital, e a João Gualberto é uma rua ali próxima e é onde ficava a sede da Vivo. Então, qualquer cliente oculto, visita de diretoria, era ali. Hum. Então, cara, né? Pô, cliente oculto. Aprendizados, muitos, porque às vezes na inocência, às vezes na vontade de fazer, né? Mas foi muito bom. Até 2009. Estamos perto, já é Estamos 2025 chegando, ainda, pô. cara. Mas aí depois eu vou resumir a Vivo, né? Só para chegar em Blumenau de volta, né? Sim. Isso tudo, a Vivo nas lojas próprias, ela era por uma empresa terceirizada chamada Plano Trio. Uhum. Então a Vivo tem loja própria, revenda, distribuição, varejo, mas as lojas próprias eram, a mão de obra era pela Plano Trio. Um dado momento a Vivo não, agora a gente vai internalizar Tudo. vai virar tudo Vivo. Muita gente não se qualificou e nessa época minha esposa se formou. Em junho de 2009 ela se formou na PUC, junho, julho ali, a formatura foi em agosto. E no meio desse furacão eu digo, não, agora eu quero voltar para Blumenau. Então eu estava lá numa loja recente, ali de maio a agosto, ainda mostrando o serviço e tal, e tinha que vir para Blumenau. Né? E falou, olha, eu quero, não quero sair. Dá um jeito aí. Cara, aí tudo conspirou que um dos gerentes aqui de Blumenau foi para Jaraguá. Então surgiu uma vaga aqui no Neumart. Universo trabalhando. E aí também não tinha ninguém aqui para subir, né? E, Uhum. pô, aí Deu certo. encaixou, Puta, que encaixou. legal. Então, 3 de setembro de 2009, eu, minha esposa e o meu filho mais velho, o Arthur, voltamos para o Blumenau. Ele tava com que idade, você lembra? Ele estava com Um ano e um 11 meses, né? Porque ele ia fazer 2 anos em outubro. em outubro. Tanto é um fato, né? Na minha entrevista de emprego na Vivo, agora acho que tinha 21 anos, né? Eu falo, eu sou o André, tal. Apresentação ali, uma dinâmica de grupo. Sou o André, tal, sou de Blumenau, Santa Catarina, tenho 21 anos e tenho um filho de 16. E todo mundo olhou assim, 16 dias. Porque o Arthur tinha 16 dias, Pô, cara. cara, olha E só. eu, ex-atleta de futebol, o currículo, né? Sim. Joguei, não adianta nada para o mundo Pois corporativo. é, cara. Fui lá como temporário e depois, 2 anos depois, já ele prestes a completar 2 anos, vim para Blumenau, assumi a loja aqui do Neumart, já como gerente da loja. Né? E cara, trabalhei 13 anos na Vivo. Caraca. Saí em 2021. Olha só. Então, Pô, que jornada, hein? e assim, 12 cargos diferentes, porque a Vivo é gigantesca, é a maior do Uhum. país e tem uma estrutura muito robusta assim, de profissionais. Ela era maior em Curitiba do que aqui no sentido de... Porque aqui a gente tem muito TIM, essas coisas Na de verdade, mercado, assim, né? a Santa Catarina do Paraná é uma região, é uma regional só, Uhum. e a TIM é banda A. Então, Uhum. Porto Alegre, por exemplo, Rio Grande do Sul, a Viva é banda A. Banda A é assim, quando não existia privatização, só existia a, a, a empresa estatal. Uhum. Então, no Paraná era Telepar e em Santa Catarina acho que era Telesc. Intelbras. Né? Não, então o Brás virou depois, claro. Acho que era Telesc e Telepar. Telepar. Ambas viraram TIM. Então, Hum. o D0 da privatização era TIM. Perfeito. Lá no Rio Grande do Sul era Telerge, né? Acho que era Telerge. E aí, banda A, que daí as bandas A e B. Então, o mercado vai abrir. Só existe a TIM, Paraná e Santa Catarina. Ah, perfeito. Depois veio a Global Telecom. Uhum.
que é a Vivo, que virou Vivo, né? E com tecnologias diferentes, a TDMA e a CDMA, que depois tudo virou GSM. Cara, isso aí Ah, é. pô, passou por tanta tecnologia, né? Cara, e depois 3G, 4G, lançamento de Verdade. iPhone. Cara, se for falar de Vivo aqui, Nossa. é outro Não, nós vamos podcast. fazer um podcast só disso. Tá. Deixa comigo. Mas vim pra cá. E assim, até hoje o cara falar mal da Vivo eu ainda fico meio puto. Toma Porque cuidado. normal, né? Falar de operadora. Ah, sim, cara. E aí Todo mundo vai ter uma história, né? todo mundo vai ter uma história. Mas, cara, lá sou muito grato pelas oportunidades que eu tive e aprendi muito e ganhei muita coisa, de conhecimento, de campanha, de viagem. Viajei o mundo, assim, Pô, que por legal, campanha de que vendas, legal, assim, né? que legal. 2009 até 2021 na Vivo. E no meio tempo, assim, né? Minha esposa é nutricionista também. Chegou ali em dados, ela trabalhou na PAI durante um tempo, durante 3 anos, e quando ela saiu, ela tinha o desejo de fazer o atendimento clínico, né? Então, o Hum, atendimento clínico, basicamente, tu tem que ter um espaço. justo. Ela inicialmente começou atendendo em uma clínica com um formato, depois em uma outra clínica com outro formato, e quando tu vai formando a tua clientela e tu fica limitado com horários, ou se isso ali te onera muito, né? Pô, vou atender 10 pacientes no dia e tu tem um X de percentual seja percentual monetário ou o valor que tu paga para aquela locação, onera e a margem não é a mesma, né? Aí, quando ela sentiu um pouquinho mais de firmeza, tá, então vamos montar uma clínica. E vai atrás de sala e vai para cá, vai para lá. Como eu tinha já vivenciado outros formatos com ela, a gente alugou uma sala Uhum, grande, assim, 55 metros quadrados, que comportavam mais uma sala. claro. Então ali surgiu, digamos assim, um primeiro negocinho, né? Boa. E tu já tinha visto alguns modelos, né? Alguns modelos, vou fazer a locação por percentual, mas eu não quero saber quanto o Lucas cobra no atendimento, quantos ele atendeu, eu não quero ter essa gestão, porque fatalmente a gente vai se indispor. Às vezes eu vi entrando 10 pacientes, chegou no final do dia, tu falou para mim que entrou 5. É Não quero chato. saber. É chato, é chato. Então, né, isso a gente já de cara descartou e formou, né, primeiramente lá, essa sala. Inicialmente ela foi alugada para uma pessoa só, mas Uhum, uma pessoa daí em começo de carreira, ela não era o momento dela de ter um lugar só. perfeito. Que daí acabou onerando ela, né? Se ela tinha aquele compromisso comigo e no fim um não veio, outro cancelou, outro remarcou, porque o profissional liberal tem Nossa, esses acontece desafios, né? muito isso, cara. Então, passou um tempinho, a gente entendeu que não, vamos alugar por período. Então, o Lucas quer atender na segunda de manhã e na quarta tarde. Ele vai ter lá de manhã das 8 às 12 e à tarde das 13h30 às 16 ou às 17h30. E aí isso virou um modelo bacana. A gente chegou a ter 7 profissionais Que legal. simultâneos, assim, cada um com seu período, Uhum. até a pandemia. Né? E aí Olha veio, só, cara. veio pandemia, tanto para ela quanto para todo mundo, né? E depois a reforma, né? Essa clínica era no Shopping H. Uhum. O Shopping H passou por uma reforma gigantesca, hoje está lá, lindo, Nossa, bonito, lindo, né? lindo, verdade. Primeiro foi a área do shopping e depois a área do edifício Hering, né? Que Uhum. são administrações diferentes, mas a reforma é reforma, né? É, Então, contempla o prédio inteiro, né? exatamente. Então, isso ia complicar a agenda, ia complicar conforto, né? E tinha alguns pontos também, né? Infraestrutura não tinha estacionamento. Então, sempre a gente está buscando algo melhor. Em 2022, então, a gente se mudou, né? A gente ficou, acho que 5 anos lá. E hoje ela atende no Augusta Prade. Então, eu cito isso como um negócio porque, de fato, Claro, é uma estrutura mas onde eu com tenho certeza. financeiro, onde eu tenho que cobrar locação, onde eu faço renovação de alvará, onde eu tenho CNPJ. Então e é o negócio dela. Eu ajudo a parte administrativa porque, né, claro, hoje eu tenho uma pessoa só, novamente, nesse formato, então é tranquilo chegar lá, a gente mantém toda a estrutura de limpeza, alvarás em dia, né, energia, internet, e
condomínio, a pessoa que loca, ela só paga um valor que contempla tudo. Então, Pô, isso é hoje muito legal. é um formato, né? Tem um formato de coworking, que daí você tem que ter uma gestão, tem às vezes um domicílio fiscal, né? Fiscal, verdade. E ter uma secretária, fazer agenda, mas isso tudo a gente entendeu ao longo do tempo que não era um formato que a gente queria. Claro. Então hoje ele é mais enxuto, mais prático, tem uma pessoa locando. Não sei se daqui a pouco vai voltar para outros, se tiver demanda, porque uma vez que a gente já está 7, 8 anos fazendo isso, e muitas pessoas sabem, quando você coloca uma oportunidade, mais de uma pessoa pode procurar, Com então certeza. a gente avalia, né? E cara, e assim, né, eu sempre fui muito observador, né? Tem um ponto aí que acho que nas nossas conversas informais eu nunca citei, né? Eu trabalhava na Vivo. E loja de shopping existem geradores de fluxo, né? Tem o corredor que tem mais circulação. O shopping tudo é métrica, né? Quantas pessoas passam na cancela, quantas pessoas passam nesse corredor, qual que é o horário de pico, qual que é o corredor melhor, perto do cinema. Então, e na rua tem gerador de fluxo que é Boticário, Cacau Show, Correio, lotérica, agência bancária. Então, Aglomera ao redor daquilo ali. tudo é uma ciência Sim, de demanda, né? De público, de pessoas, né? que legal. E as lojas de telefonia, elas são Gerador. geradoras também, mas ela vai muito mais, às vezes, na rebarba do que ela mesma, né? Mas sempre na frente de uma loja de telefonia é bom. E eu comecei a notar um movimento de vending machine, né? Loja, ursinho e bolinha e não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas que é isso, né, cara? E aquelas máquinas de ursinho e tu ali atendendo e a galera ali bota dinheiro e vai, e volta e vai. Vou entender sobre isso aí. Ali Cara, despertou a curiosidade. não, e aí eu comecei. Mas eu fui ver uma máquina de ursinho na época, cara, sei lá, 15 mil reais, 12 mil reais. Não, vou ver usado isso aí. 4, 5 mil, mas tem que pegar aí não sei o que. Pô. Reformar. Mas não, como é que dá para começar? Bolinha, sabe aquelas bolinhas de Sim, silicone? sim, sim. Comprei duas. Mentira, cara. Comprei duas. Tá, mas como é que funciona? Na época não tinha o chat GPT, né? Como funciona a operação de vending machine? Tava na hora aqui, né? Tu paga um percentual pro dono do estabelecimento Uhum. e a responsabilidade tu é abastecer. E o resto é teu. O resto é meu. Então, na época, uma bolinha era 12, 15, 20 centavos, mais o percentual do proprietário. E eu coloquei em food park, quando tinha o food park ali do Blue, né? Depois que já tinha fechado o Blue. Hum, Coloquei lá no Arena que tinha, coloquei no Galegão. No fim, eu tinha 10. olha só. Tinha 10 maquininhas dessa. E uma gestão tranquila, cara. Porque daí eu chegava no food park, os caras me viam lá, ô, preciso de moeda, preciso de moeda. Então, no fundo, todo mundo já até colaborava para isso ali, porque a criança está ali entretida, quer uma bolinha de silicone e tal. Foi aumentando os preços, né, cara? Hoje R$ 1 não É, vale, né? nada. Não tem nem a cédula, né? Só Sim. a moedinha. Então, eu acabei abandonando a A escassez operação. foi pelo monetário, pela moeda. Também, porque daí, até um certo ponto, os caras te apoiam, mas depois, porra, os caras vêm Não aqui me vale. pedir bolinha, pedir moeda, eu não tenho e tal. Daí, claro, tu cria um organismo, né? Eu Uhum. também, às vezes, conseguia troco, né? Via crédito e tal, quando a operação estava um pouquinho maior, mas sempre trabalhando na Vivo, né? E eu tinha um cargo que eu rodava, né? Depois, gerente de contas, que é account, é, vamos entrar depois, talvez, né? Mas fui responsável por regionais, assim, né? Expansão. E isso ali era secundário, né? Cheguei a comprar uma máquina de ursinho, depois realizei o sonho. Uhum. Sonho, né? Mas tive ela por 2 dias. Que eu comprei por um valor e vendi pelo dobro. Caraca. Negociei, eu tinha uma máquina de bolinha num posto. O Uhum. cara falou: Ó, o cara do ursinho aqui não tá mais vindo tal. Eu falei: Não, passa o contato dele. Liguei para ele: Não, não quero essa porcaria, não sei o quê. A chave tá lá com não sei quem. Se tu pegar a chave, só me transfere. Beleza. Fui lá, um baita negócio. Só que assim, né? A máquina de bolinha, né? Tu coloca R$ 1 e sai uma bolinha. Uhum. A máquina de ursinho, tu coloca R$ 2 e não sai ursinho. Nada. Porque existe ali uma forma de,
que a gente não vai entrar aqui nesse contexto. A gente deixa para outro dia. Porque assim, tem que fechar uma conta, né, Claro. pro ursinho. É como um sorteio, né? É, Alguém vai ser sorteado. alguns lugares entendem como jogo de azar, Uhum, tá? De uhum. X vezes Alguém leva. Y, ela vai funcionar bem. Se a pessoa acertar, ela vai levar. Mas não foi nem isso na época, né? Só foi assim, depois que eu fiz o negócio, o mesmo cara né, que me passou o contato, passou para outro cara e esse cara falou: "Ó, já vendi". E E o passou teu nome. vendedor passou: se quiser falar com ele. Daí o cara me ligou: "Quanto é que pagou?" "Paguei tanto". "Te pago tanto". Oh, Eu nem tinha ido buscar. foi sem dinheiro muito Nem fácil. tinha ido buscar. Dinheiro mais fácil que tu fez, né? Então, legal. Vamos embora. Assim terminou meu empreendimento em máquina de ursinho. Realizei o desejo e Durou também. 2 dias. Boa. Mas depois fui parando com as bolinhas, né, tinha que trazer da China, porque senão é muito caro, estava 40 e poucos centavos, e não valia a pena daí, né, ficar Sim. rodando e tal, mas foi legal, cara, foi legal. Pô, mas Mais é de um uma ano. experiência boa que tu pegou ali, né? Então, porque hoje, né, a gente tá aqui, o meu negócio são vending machines, né, só Pois é. que são muito mais estruturadas, né. Perfeito. Cara, sem contar, né, um negócio de Airbnb, né, Uhum. então lá em 2016, o meu sogro tinha um imóvel na praia, e naquela dúvida: "Ah, tô reformando, não sei o que eu faço, e se eu alugo, como é que eu alugo, se eu boto em imobiliária". Claro, o Airbnb ele já é um pouquinho mais, não vou saber o ano certo, mas para mim era novidade, né. Uhum. Então chegou um Outtober, falei com quem manda, falou: Vamos testar". Não, essa Ah, essa, cara. peguei minhas coisas de casa, do É, meu apartamento, vocês dois foram ali na Rua Paraíba, aí, falei: "Amor, vocês foram com coruja. vamos levar aqui para um lugar, vamos ver o que a gente consegue trancar embaixo da cama, e tal, e vamos alugar". Não, vamos fazer, vamos testar, se der certo. Resumindo, peguei o apartamento na Rua Paraíba, pertinho do Oktober, e alugamos pelo Airbnb Cara, para a Oktoberfest. gente, eu vou enfatizar aqui, tá? Era o apartamento que o André morava, meu. Ele pegou, tirou tudo pra não, André, vai. Para a Animal, cara. Oktoberfest. Então, Foi. cara, mas por quê? Porque eu queria entender como funciona a plataforma. Mas é isso que eu digo, cara, tá aí, atitude. Eu queria entender. Porque, cara, Airbnb, beleza, talvez já tinha até alugado um apartamento para um chalé, qualquer coisa, Sim, como eu alugando para hospedar e não como host. sim. Cara, deu certo, foi animal. Daí falei pro meu sogro: olha, temos um formato validado, vamos fazer? Cara, de 2016, dezembro, até este ano, que este ano ele tá reformando o apartamento para ele ficar mesmo, né? Todo ano, cara, assim, com o tempo tu vai formatando, né? Lá Claro. no começo, 2 diárias a gente aceitava, depois tu vai 3 diárias, rentabilizava um pouco melhor, né? Mas na virada do ano ali, do dia 20 de dezembro até o carnaval, cara, uma loucura. Daí fazendo, período mínimo de 7 dias, Olha só. com um ticket médio bem mais alto, Aí tu pegou todos os detalhes do negócio e porque tal. o difícil é isso, saber os macetes da ferramenta. Tempo de preparo, período mínimo, precificação. E por que que eu cito isso como um negócio? Porque em um dado momento eu cheguei a ter 7 imóveis, né, administrando. Olha só, cara. Né? Porque daí eu vi uma vez um anúncio de um amigo, tô alugando para outubro. Entrei no anúncio, resumindo assim, né, uma pessoa podia ir lá e alugar para um dia. Então se eu, né, eu vou alugar para um dia, num sábado, cara, tu matou o final de semana. Exatamente. Então eu Ex já falei, cara, vem cá, tira esse, pausa o teu primeira coisa, anúncio, né. vamos resolver aqui 3 dias mínimo, porque daí a gente aumenta o preço. Não adianta tu alugar no sábado, tu perde a sexta, tu perde a quinta, tu perde o domingo, né? E dali, ele já me indicou para outros 2. Naquela outubro eu tinha uns 4, 5 imóveis. Só que assim, é demanda, né, cara? Porque é legal tu fazer o anúncio, preparar, tal, tal. Assim, e o resto, né. Conversar com o hóspede, dúvida. Onde é que fica o pano de prato? Onde é que está o escorredor de macarrão? 3 da Tem manhã o cara querendo abrir a porta, né. a tecnologia, né? Tinha, não vou falar o nome da empresa, mas tinha uma empresa que
que administrava ali o aplicativo, que daí você Uhum. gera um QR Code, o cara vai lá, bota o QR Code. Só que essa empresa ela configurava que depois da 00:30 não podia mais entrar QR Code. Aí o Nossa. cara voltando 3 horas da manhã, bêbado da Oktober, me ligando. Eu digo: "Pô, morreu André, morreu alguém? Eu pô, não esse consigo negócio entrar". funciona. Então, beleza. Daí, claro, remotamente, o cara vai lá, abre, mas Aham. até, né. Mas foi legal, aprendizado. E agora vamos falar um pouquinho do Laundromat, né. Estamos chegando, né? Estamos chegando. Porque, cara, não tem como fugir. Esporte, profissional, né, vivo e depois outras experiências, né. Hoje eu também, o meu core ou a minha principal, atividade, além da Laundromat, sou CLT, né, mas trabalho aí numa multinacional, uma empresa relevante aí no seu segmento, líder de mercado. Mas cheguei aqui na Laundromat também por causa do Airbnb. No começo, né, a gente preparou o apartamento e tudo, e reforma, lindo apartamento, mas não tinha máquina de lavar. E quando tu vai para um lugar que tu fica 2 dias, 3 dias, Ok. não tem, leva a mala, o que está na mala tu usa, leva lá 3, 4 cueca, mas se tu fica 5 dias, 7 dias, ou se você tem criança pequena, Já muda o cenário. muda um pouquinho. Então, teve um caso que daí me demandaram: "Poxa, não tem máquina, como é que eu faço?" E, né, quis ali, de alguma maneira, compensar o hóspede, né, porque não tinha, claro que já estava no anúncio que não tinha, Uhum. mas beleza, vamos lá, né, A gente sempre quer agradar, né? quer agradar. A plataforma ela também tem uma avaliação, não só Ah, legal. da estrutura do atendimento, mas, né, da boa vontade, da comunicação. E, pô, vou atrás de lavanderia. Só que assim, lavanderia convencional, tu entrega hoje a roupa para 2, 3 dias para frente, né. Já não resolvia. Não resolvia, não ia atender o cliente. E lá nas buscas de Google da vida, lavanderia express ou self-service, pô, o que que é isso? Fui lá, usei, gostei, fui lá, comprei, né, aquela tu comprava diferente da Laundromat, tu pode cadastrar um valor no teu CPF e tu pode ir Hum. usando. Daí eu fui lá, como eu tinha os dados, né, entreguei para ela: "Ó, tu só vai Descontava aqui do nesse". cartão e tal. Cara, tu faz o teu cadastro e no Uhum. teu cadastro tu carrega, Ah, legal. né, carrega lá um Uhum, valor, tu carrega. uhum, uhum. Fiz lá, falei: "Ó, tem tanto para te usar, é aqui pertinho, tu pode ir andando, tal, ou vai de carro, deixa na frente, tal". Mas isso ali não saiu da minha cabeça, né. Isso era em 2018. Já tinha tido a experiência das máquinas e tal, esse aqui só era um novo. Cara, pô, e assim, né, lavanderia self-service, a gente a vida toda viu nos filmes lá americanos, né, que é Verdade. aquele cenário que os casais conversam, bate papo, se apaixonam. Mas se tu não vivencia isso ali, passa batido, né, com um monte de coisa, né. Mas quando tu tem a tal da atenção direcionada, né, cara, porra, eu quero comprar um Fusca, parece que só vê Fusca na rua. Tu tem uma pessoa próxima grávida, parece que só vê mulher grávida na rua. E a partir dali, cara, Só vai lavanderia, ela. lavanderia, lavanderia. 2018 ou 2019, fiz reunião, e na Vivo, eu durante muito tempo fui gerente de contas do canal Revenda. Então o canal Uhum. Revenda, na Vivo, a gente não chama de franquia, porque a gente não cobrava taxa de franquia, não cobrava royalties, mas ele é um contrato onde você, Lucas, quer abrir uma loja Vivo. Tu vai abrir uma loja Vivo, igual a Vivo que tu vê no shopping, só que lá está o CNPJ do Lucas. Perfeito. E contrato de prestação de serviço de revendedor para com a marca, né. Uhum. E fiz várias negociações dessas, tive várias administrações de lojas, né, no fim até 64 lojas, mais de 20 grupos, um negócio bem grande, Robusto. regional. E, pô, minimamente eu sabia avaliar um contrato, né. Sim. Então, na época existiam uns 4, 5 players, né. Hoje, se tu for olhar, Absurdo. pelo menos umas 30 bandeiras tem, fora as Caramba. bandeiras brancas, né. Eu ainda, eh, não é ainda estou, eu continuo na franquia, porque eu ainda entendo que o modelo da franquia vale a pena, Uhum, né. uhum. Depois eu até falo o porquê. E cara, Laundromat, na época, né, uma empresa, que não tinha aqui na cidade, não tinha nenhuma na verdade, 2019.
eu já ia falar em 2021, que foi de fato quando eu abri, né? Só que veio a pandemia. Então, 2019, toda aquela negociação é assim, assado, como é que faz, como é que não faz, vamos fazer. Frio. Março de 2020, pandemia. Cara, e aí, o que tu fazia na pandemia, né? Não. Ninguém sabia nem o que ia acontecer, né? E ficava olhando, e o que vai, o que não vai, o que vão fazer. E eu tenho um sócio, né, na Laundromat, que é o David, Legal. e a gente trocando ideia, a gente se conhece de infância, jogou futebol junto, a gente teve uma patota que a gente foi presidente ali mais de 10 anos, sempre se deu muito bem. Ele, cara, vi um negócio aqui, cara, e não sei o quê, porra, né, quer conhecer? Aí ele me manda um encarte da Lavô, que é também uma franqueadora de lavanderia self-service. Deu, tá, mas e aí, o que que tu achou? Por quê? Dele, porra, cara, olha só, e tu não trabalha integral e bababá. Isso, todo mundo cai nessa, tá? Daí, beleza, vamos fazer reunião. No fim, a gente descobriu que já estava abrindo uma em Blumenau. Hum. Daí eu falei, tá, cara, então vem cá. Já que tu gostou, eu tenho esse negócio aqui, que era a Laundromat. Eu já tinha feito 3, 4 reuniões, eu já estava escolhendo ponto lá em 2019, né? Daí em Uhum. 2021 ali, Retomou. né, retomamos do zero. Daí os dois cagão, né? CLT, ele 16 anos trabalhando em instituição financeira, eu na época com mais 10 anos ali de vivo. Ah, cara, e agora? Tá bom, então vamos fazer. Mas vamos fazer junto, porque se der errado, cada um perde menos, mas se der certo, a gente escalona mais rápido. E eu já tinha tudo da Laundromat, mostrei o porquê, né, o contrato, quais eram os diferenciais da franquia, né, comercialmente, assim, né, para quem entende inglês ou para quem já viajou, tu vai lá para fora, é tudo Laundromat, porque lá o Laundromat é um modelo, né? Perfeito. Mas aqui no Brasil, tu vai na Lavô, na lavanderia 60 Uhum. minutos. É mais bonito, né? Ele Sim. pega mais, né? É mais comercial, é Mais verdade. comercial, porém, tu como usuário, não necessariamente tu vai lavar aqui ou ali por causa do nome, É a né? conveniência, o lugar, né? Ponto comercial, conveniência, qualidade da lavação, estrutura física, iluminação, segurança, aí vem outras coisas, né? Lá em 2021, então, quando a gente efetivamente abriu, nós éramos a segunda lavanderia self-service de Blumenau, Olha. né? Só A tinha Lavô era a que tinha antes. abriu a Lavô em janeiro ou fevereiro. A gente já estava ali no processo de abrir, mas assim, né? Máquina importada, placa e reforma, né? Nossa, Efetivamente, nós abrimos em agosto de 2021, a segunda. E depois dali, não parou. né? Não digo nem a gente, né? A gente também não parou, mas, cara, hoje, né, em Blumenau, passados aí 4 anos, já tem mais de 30, né? Caramba. Depois abriu lá na Itopava, depois abriu ali no Vitor Conde, abriu em mercados ali na região, mas algumas também já fecharam, né? E o que que a franquia faz, né? Tem franquia que quer franqueado para crescer junto Uhum. e tem franquia que quer vender franquia. Números, né? O core dela é vender franquia, taxa de franquia e royalties. Se o cara vai estar com uma operação boa ou ruim, ganhando ou não dinheiro, Não tô nem aí. talvez ele não se importe. Nunca Hum, vai falar isso, óbvio. mas a Laundromat, assim, ela dá uma liberdade. No fim, cara, assim, eu trabalhei em loja de celular, né? Então, positivação, cadeira, modelo, fachada, luminoso, onde faz isso? Cara, Detalhado. eu tinha um PEX, né, que era um programa de excelência que tu tinha que seguir. Então, cara, eu Que tinha, legal. né, para layout de loja, assim, eu tinha muito mais experiência que os caras, né? Uhum. E os caras nunca tiveram aqui. 4 anos, nunca botaram o pezinho em Blumenau. Olha só. Mas não precisa também, né? E hoje, por que que tu não tem uma bandeira própria? Cara, franquia consegue taxas diferentes no cartão, Volume é outro, né? né? É outro volume do que eu lá, Zezinho S.A. da Silva Limitada, né? Uhum. Vou negociar com a Cielo, com a Stone. Cara, é É, taxa máxima e acabou. é isso aí. Saque, né? O serviço de atendimento ao cliente, bem ou mal, funciona. Então, Uhum. eles nos reportam, o cliente pedindo nota fiscal, o cliente informando que a máquina não abriu, que a internet da loja está fora. Então, eu teria que montar uma estrutura dessa. Então, se eu olho lá quanto eu pago de royalty e quanto eu pago de taxa de franquia, Nossa. a conta fecha, Uhum. né? E assim,
eles vão pensar muito melhor num layout de positivação para 400 lojas no país do que eu. Não preciso ter essa pretensão. Com certeza. Não, eu vou fazer melhor que os caras que estão mais de 40 anos no mercado, né? A Laundromat, claro que não estão 40 anos no mercado com self-service, mas eles eram lavanderia convencional, veio da Uhum. Argentina, Hum, Estados Unidos, Brasil. Mas pega o marketing deles lá, os caras mandam positivação, campanha, mandam tudo. E eu fazer isso sozinho é o meu tempo também, né? O meu CLT. Olha, e se eu não me engano de tudo que tu falou até agora, esse período aí de 18 a 21, tu tava com muita coisa junta, né? Cara, é bem Era isso. bastante coisa junta. Então, eu estava com a clínica, com o Airbnb, focado Desfolgadaço. total, trabalhando na Vivo, Uhum. obviamente, E olhando pra isso e aqui. olhando aqui para Caramba, a cara. lavanderia. Pra lavanderia. 2021, a gente abriu ali na Paul Werner, Uhum. né? Daí todo mundo, perto da FURB, pô, estudante e tal. Assim, se eu te disser que 10% É era o isso, né? estudante, é muito. Caramba. E o estudante, por característica e por momento da vida, Vai economizar o máximo possível, né? ele não tem grana, né? Uhum. E não que isso aqui seja um negócio para quem. Não é pra um avatar alto, né? Não. O público é CD, mas cada vez mais o cliente B ali, o A, às Uhum. vezes eu chego lá, as madame lá, vim lavar, porque daí hoje, claro, a loja é grande, tem o lugar para colocar um computador, uma mesinha, tem internet, né? Não que não tinha no começo. Sim. Não tinha, computador não tinha. Mas uma loja de rua, com uma dificuldade para estacionamento, né, uma via rápida, né? Então, hoje nós estamos no Angelone, né, que a gente simultaneamente, né, 2021 abrimos a primeira, em 2022 abrimos no Angelone, Uhum. né, do lado da CVC, na Alameda de Serviços. Sim. Bem do ladinho da escada rolante, né? Exatamente. Então, tanto é que hoje ainda a gente tem lá, a Angelone tem uma escadinha ali, o pessoal que vai para academia, ela vai reto, né? Sim. Eu falo, já viu lavanderia? Mas que lavanderia? A gente tenta lá com a Angelone fechar aquela passagem, mas não. Diz eles que o bombeiro não permite, tá, mas tudo bem. Tem os desafios internos, mas a rede nos atende muito bem, Uhum. estacionamento, na verdade, a Alameda de Serviço, o cliente pode ir lá, deixa a roupa, vai na academia, vai tomar um café, vai no mercado, vai almoçar, vai no Subway, vai ali no sushi. Termina, tá pronto. 30 minutos a roupa está lavada, 45 a roupa está seca. Que legal. Tem gente que só lava, tem gente que só vai lá para lavar e leva molhado para secar em casa, tem gente que já lavou e centrifugou em casa e vai só secar. Mas mais de 80% Faz tudo faz tudo. completo. Porque assim, né? Tu chega E é tudo na mesma máquina, André? Agora, a pergunta aqui eu nunca tudo certo. utilizei, tá, André? Se tu olhar aqui, né, tu vai ver que embaixo é uma estrutura e em cima aqui fica melhor nessa imagem, né? Embaixo lavadora e em cima secadora. Olha só. Porque a performance e a capacidade, né, da individual é Uhum. melhor. Então, se tu tiver uma lave e seca em casa, a máquina de lavar vai ter uma capacidade, de secar vai ter outra. Perfeito. Então, vai ser lava 12, seca 8, lava 10, seca 6. E aí tu Tu vai ter que bota fazer manejo de qualquer forma, né? menos roupa, e aí a tua roupa não seca tão bem, ela sai toda, né? Hum. E aqui, para secar, por exemplo, o tambor da máquina de lavar tem um tamanho, de secar é quase o dobro. Porque para secar a roupa precisa circular. E ela chega ali a 75 graus, né? Tem um sistema de exaustão que de fato seca em 40 minutos, 45, Caraca. se tu botar a quantidade de roupa correta. Correto. Né? Justo. Tem lá um cesto medidor que você coloca a quantidade ali. A gente fala, o que cabe no cesto, cabe na máquina. Não Perfeito. adianta tu pegar lá, lavar em 2 máquinas e querer secar em uma. Cara, Não não vai tem funcionar. espaço. Não tem espaço. É a mesma coisa que tu tá numa sala aqui com 30 pessoas. O Não, ar-condicionado não vai dar não vai conta. dar conta. O exaustor não vai dar conta. São máquinas altamente tecnológicas, com tudo em aço, para ela de fato, né, aguentar 25 anos de operação. Modelo industrial. Modelo industrial, a gente até cuida com isso, porque todo mundo que pensa em industrial acha que é indestrutível, né? Ah, sim. Então, É né, bem assim, né? a porta tem o seu jeitinho, né, não pode dar aquela porrada, tem uma fibra ali, porque, né, os caras batem e, felizmente, a gente não tem, assim,
nós temos 4 anos, e às vezes a gente recebe clientes que estão circulando, né, pelo Brasil. Daí o cara tá ali, pô, mas o pessoal deixa a roupa e vai passear aí. Cara, aqui nunca aconteceu. A gente tem até um grupo de franqueados que o pessoal fala que o pessoal rouba cesto, rouba máquina de cartão, rouba pilha do controle do ar-condicionado. Nossa, velho. Mas aqui, felizmente, a gente nunca teve ninguém mexendo, a gente nunca teve roupa extraviada, a gente nunca teve, O modelo funciona, né? né, assalto dentro de loja, porque já Uhum. existiram casos aí, né, em outras regiões do país. Funciona muito bem. A gente tem um alto índice de satisfação, tem uma recorrência gigante, né, de pessoas que usam mais de uma vez, porque no fim, se tu vai lavar roupa em casa, né, tu paga o sabão, o amaciante, a água, o esgoto, né, Blumenau cobra Sim. 110 ou 112% sobre o valor da água, Um pouquinho mais que água. como esgoto, energia, sabão, amaciante. E o que é que faz em 1 hora e 15 na tua casa, tu vai levar 5 horas, 4 horas e meia. Caraca. Além do investimento da máquina, né? Então, é comum ter público que se mudou, casal que separou, pessoas que estão trabalhando na cidade e não querem investir numa máquina. Sim. Porque tu vai pagar 2.500 numa máquina só de lavar, tu vai pagar 4, 4,5 numa máquina lava e seca, que vai vir todos os outros custos de sabão, amaciante, água, energia, esgoto e tempo. Quando tu vai ali, vou fazer uma comprinha. Bota para lavar, bota para secar e funciona bem, né? Então, um alto índice de satisfação. Que legal. Que legal. Pô, André, aproveitando que a gente chegou na Laundromat agora, né, cara, depois dessa história toda, eu quero saber como é que foram os principais desafios do início, né, da abertura do negócio, porque, pô, querendo ou não, tudo no papel Sim, é bonito, né, cara, mas na hora de botar a mão na massa e também parte boa do negócio também, né, o sucesso que tu teve nessa sim. primeira jornada. Então, cara, como tu diz, né? A planilha aceita tudo, né? É isso aí. Então, lá em 2021, eu já conhecia o modelo Hum. desde 2019. Mas quando tu comentava, ó, tô abrindo uma lavanderia, ah, que legal, lava edredom. Porque hoje tu pensa em lavanderia, lava edredom. Até te explicar que era uma lavanderia self-service, que tu mesmo vai lá e faz. Ah, mas tem que lavar, tem que levar, eu levo sabão, eu levo amaciante. Não, é tudo automático, chega lá, vai estar. Ah, mas tem alguém lá para ajudar? Cara, não precisa, tu vai ter ali tem uma maquininha, quero lavar, quero secar, débito ou crédito. Pronto. Então, é um negócio novo no Brasil, né? Ou era, né? Hoje, né, 2025, a gente fala, tem uma lavanderia self-service. Ah, Muito comum, tem mais de 30 na cidade, em Balneário tem quase 50. nossa. Então as pessoas já estão familiarizadas, mas lá em 2021 era aquela coisa, né? Ou é muito novo e as pessoas vão usar como curiosidade, pode cair no, poxa, não me adaptei, Uhum. ou pode dar muito certo. Tanto é que hoje, claro, eu avalio que deu muito certo, está dando muito certo. Só que eu tenho aí pelo menos 2 mãos cheias de clientes lá na época, fazendo aquela sondagem, né? "Ah, porra, quanto é que custa? Ah, essas máquinas são muito caras, dá muito trabalho". E depois né, a pessoa que estava ali questionando, Monstro. abrindo, né, uma unidade. Não necessariamente da mesma franqueadora, mas de outras franqueadoras e próximas também, né, e não foi só uma vez, né, Sim. mais de uma vez. E aí, quando a gente abriu em 2021 em agosto, tem um modelo que você abre com 3 máquinas, né, 6, né, 3 lavar, 3 secar. Cara, e aí, vamos expandir essa ou vamos abrir em outra? Vamos abrir em outra. Aí veio assim, acho que o grande ponto, assim, de acerto, mas que na época foi bem complicado, a gente tinha escolhido um ponto, né, que eu nem vou comentar qual é agora, Uhum. e fomos lá para ver a viabilidade técnica, porque tem alguma saída d'água de 100 milímetros, não pode ser 50 e tal, né? E esse ponto nos atendia em tudo, mas não era adequado. E o profissional que a gente levou, cara, não dá, não tem o que fazer, a não ser que eles façam uma obra, quebra aqui, puta, ferrou, não vai dar.
declinamos da negociação. Passou uma semana, 2 semanas, a pessoa que eu tinha falado me ligou, falou: "Pô, que legal, que bom que deu certo, tu abriu aí e tal, que tu vai abrir". Daí eu falei: "Como assim?". Outra lavanderia alugou e, abriu e, né, de fato estava abrindo. E com uma solução simples para resolver esse problema. Mas aí a gente tinha vontade de abrir mais uma, tinha feito isso tudo certo e agora estava sem ponto. Caramba. Beleza, vamos lá, né, vamos estudar. Cara, para Bola pra resumir, frente. Aham. Angelone. Pô, mas o Angelone é um mercado que ele é dito como um público, né, público A, mas muito bem localizado, com uma estrutura física meio degradada, porque desde 93 ou 95, acho que é 95, nunca passou por uma grande reforma, Uhum. taxado por preço alto, Justo. né? Mas, cara, ponto matador, não tem operação na Velha, no centro não tem nada relevante, está a 3 quilômetros da nossa outra loja, tem estacionamento, tem alamento de serviço, está abrindo uma academia que está com mais de 3.000 alunos. Opa, Cara, opa. vamos apostar. Cara, se eu te mostrar a foto da sala que a gente pegou, meu Deus do céu, cara, que é um terror. Um terror. Tinha 4 tipos de piso, Nossa. um por cima do outro. Nossa, cara. Tudo assim, ó, cenário de guerra, loja fechada há mais de um ano, assim, porque ninguém queria apostar, né? E a reforma tudo por tua conta. Ah, se a franquia ajudasse, eu tinha 10. Mas reforma é reforma. Se Fica a tem um dica. piso ou 4 pisos ali, o custo vai ser o mesmo, né? E Uhum. aí bons profissionais, né? A gente já tinha passado por isso. O David também foi síndico muito tempo, além da atividade profissional dele, também ele tinha muito contato com terceiros e eu tinha uma parte, ele tinha outra e a gente conseguiu bons prestadores. Cara, a loja ficou linda. Abrimos em dezembro de 2022 com 3 stacks, né? Que a gente chama stacks, é o conjunto, né? E aí começa a medir. Pô, mas a loja com 3 meses, outra loja com mais de um ano e uma tá quase. Até que o Angelone começou a performar igual ou melhor do que a matriz, né? Uhum. E a gente queria começar a expandir novamente. Mas ao invés de expandir para mais uma unidade, que é mais um aluguel, mais um condomínio, mais a reforma e tudo, vamos colocar mais máquinas, aumentar a capacidade produtiva, né? Então, a gente deixou de ter três PAs, 3 máquinas stacks, Uhum. para 4. Daí apostamos no Angelone ao invés da matriz. Perfeito. E, cara, aí Acertaram em cheio. na veia, porque na época todas as unidades em Blumenau tinham 3, né? Quando a gente abriu a quarta, colocou a quarta, uma outra colocou a quarta, ali em paralelo. Quando a gente colocou a quinta, 3 ou 4 meses depois, aquela primeira lá que tinha aberto antes da gente fez uma reforma geral e fez com 5 máquinas também. E a gente sempre em busca, pô, de diferencial. Final do ano passado, 2024, ali no Angelone, não sei se você vai recordar, tinha um caldo de cana. Sim, bem do lado da porta. Esse caldo de cana ele foi aberto junto com o Angelone. E ele estava desde a inauguração, 93 ou 95. Caramba, não sabia disso, cara. E aquela sala ali tem 14 metros quadrados. Pequena, né? E o caldo de cana saiu. Né? Mesmo a dona desde sempre, não quis Uhum. negociar, não quis nada, só saiu. E, cara, do lado da nossa loja, Pô, 14 metros quadrados para te colocar. Que operação tu vai colocar ali? tem que ser bem pontual, Um bem nicho específico. específico, né? E a gente queria, mas aí é a negociação, né? Ou tu vai atrás e tu paga o que eles querem, ou tu tem um pouquinho de paciência e espera vir a oportunidade. E aí veio o Angelone nos propor, né, uma expansão, né? E, enfim, teve vários percalços, porque quando é shopping ou quando é supermercado, eles cobram o CDU, né, que é o direito de cessão da unidade, então você paga um valor. A princípio não teria, né? Tivemos algumas idas e vindas, mas por fim conseguimos, como eles não cumpriram uma promessa, a gente conseguiu barganhar no preço do aluguel. Boa.
E no longo prazo Ganha, se paga. com certeza. Então Com não dá certeza. para, pô, não quero pagar isso, mas eu pago aluguel. No fim, tiro no pé, né? É. E conseguimos daí, né? E resumindo, aí a gente tinha um desafio, né? Beleza, a gente vai expandir a área física aqui, né? De atendimento, vai colocar mais cadeira, mais TV, mais ar, tudo. Mas o principal, o cliente está ali para lavar a roupa, né? E a gente já estava com a maior operação da cidade, com 10 máquinas, 5 stacks, né? Empatados com outro player. Olhando para dados, né? A outra loja ela já não vinha numa crescente, porque pensa, de 2021 para 2024, e nem precisa desse intervalo todo, num raio de 3,5 km, né, daquela unidade nossa primeira, abriram 12 lojas. Nossa. Porque 3 km em linha reta é bastante coisa. Uhum. Vila Nova, Escola Agrícola, É, uma parte da Velha, justo. Boa Vista, Centro. E, cara, tem até um certo momento você forma público, né? Poxa, Depois não estaciona. conheço o self-service. Estou formando um público. Depois de um certo momento, você divide venda, né? É. Não tem o que fazer. Chega num patamar e daí começa. Quando isso ali começou a curva né, embarrigar também, né? E ao contrário dos custos, né? Porque sempre aumenta aluguel, aumenta energia, aumenta o produto, insumo e tal. Daí vem demanda de manutenção. Cara, então... Quer saber? Transfere de lá pra cá. Exatamente. Então, nesse momento a gente fechou a operação, mas a gente aproveitou tudo que tinha ali. Dá pra dizer que foi uma transferência mesmo, né? Trocamos de endereço. Boa. Trocamos de endereço. Tornando daí a unidade do Angelone A maior. a maior da cidade. Com 16 máquinas, 8 stacks, né? A Uhum. maior em espaço físico, a maior... Assim, eu vou mentir se eu falar que é a que mais lava roupa, né? Das lavanderias self-service de Blumenau. Possivelmente Pelo número de máquinas, pelo né? número de máquinas. E o que acontece, né? Se tu tem 3 máquinas, tu, Lucas, vai lá lavar. Às vezes tu tem roupa branca, calça jeans e aí uma coberta, um cobre-leito. Não dá pra misturar. Tu vai lavar em 3 máquinas. Daí se vai um cliente chega ali depois e vê que falta 20 e poucos minutos, cara, tem mais algumas aqui ao redor, o cara pega o carrinho e vai para outra, né? Tem cliente fiel? Sim, mas É giro, né? é giro, é giro. É giro. Então, com 8, você aumenta a chance de sempre ter uma máquina disponível, né? Então, é isso que hoje, além de alguns diferenciais de produto, de não ter nenhum tipo de diluição de produto, é produto Home, é produto Comfort, Uhum. sem diluição, as máquinas toda a vida reguladas com o tempo, com aferição de ml, quilo roupa, cara, porque assim, a margem ela é boa, mas não adianta eu ir lá e encher a tua roupa de amaciante, porque daí eu estou gastando demais. Uhum. Então, e o contrário também, né? Não E não adianta. muda na questão de limpeza e qualidade, não muda, né? É que assim, ó, a limpeza ela vai ter um impacto, sim, mas o que marca numa lavanderia? O cheiro. O cheiro. Aí se eu te falar que uma lavanderia convencional, ok, usam bons produtos, mas no final eles colocam uma fragrância Hum, para acentuar o cheiro. perfeito. E eu não tenho essa chance, porque eu não estou lá. Uhum. Então eu tenho que ter um bom produto com uma quantidade adequada para que fique cheiro. Que já Quando saia. tu lava a roupa em casa, cara, não fica um cheiro de amaciante. Não fica. Ou fica pouquíssimo. É. Ali o cliente sai e ele cheira. Nossa. E se não ficar, meu amigo, Então tem que ter assim, uma medida correta, nem muito nem pouco, né? Perfeito. O equilíbrio é o ideal, né? Equilíbrio para que fique uma boa impressão, bem lavada e sem margem para que falem mal também, né? Boa, boa. André, agora vamos aproveitar para falar um pouquinho de futuro, né? O que vocês pensam para o negócio aí para os próximos 5, 10 anos? Cara, foi uma aposta, né, lá em 2021.
a gente entende, né, que com a migração das pessoas, Blumenau vem crescendo, Santa Catarina vem crescendo, esse público ele acaba indo ao encontro com o público da lavanderia. Hoje, a gente não pensa em aumentar o número de unidades, porque não adianta. Tem uma limitação, né? É aquela questão que eu comentei contigo, de dividir, né? Eu posso criar público, mas uma hora eu divido. Então, assim, tem ainda um movimento a ser feito nessa unidade, né? Que é um equipamento diferente, com uma capacidade maior, mas ainda a gente não entende que tem essa demanda, tá? Perfeito. Porque também o espaço físico tem, só que também eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Hoje eu tenho a gente chama de Laundry Office, que é uma bancada para você, uma mesa para colocar o computador, e tem uma bancada também com mais duas banquetas, que, poxa, se você tem ali uma capacidade produtiva de 16 máquinas, também tem um conforto, né? Boa. E para eu aumentar a produção, eu também às vezes tenho que abrir mão do espaço, abrir mão do conforto. Mas hoje, com essas 8 ainda, a gente está buscando, né, entender qual que é o máximo de capacidade produtiva, Uhum. né? Então, um próximo movimento, talvez uns 2, 3 anos, aí seja assim, Fazer um upgrade das máquinas. fazer um upgrade das máquinas também, mas trazer esse diferencial, porque daí nenhuma lavanderia em Blumenau tem. Tem uma lavanderia em Blumenau que tem já um modelo diferente, Uhum. mas ainda não é esse que a gente vislumbra, né? Então, existem tendências, poxa, para lavar boné, já lavou boné? Não. Lavar calçado, né? Aham. Assim, quando você emerge, né? Quando tu começa a olhar as oportunidades, cara, tem muita coisa, né? Mas o que vai pegar? Então, essa é a aposta, né? Lavar roupa, todo mundo lava. Tu tem quantas peças de roupa no teu armário, Pois né? é. Então, é uma alta demanda na época, um potencial a ser explorado. Só que hoje a gente entende que aumentar a quantidade não faz sentido, mas trazer diferencial sim, né? E aí o diferencial, algumas coisas a gente ainda tem que falar no off, né? Mas Uhum. tem um monte de tendência, né? Claro. Entender a comercialização disso, né? Tem coisas que as pessoas não querem também levar. Muitas pessoas pedem, tá, mas por que não lava roupa de pet? É uma operação self-service, né? Um pet, ele solta muito pelo. Uhum. Então lá tem as instruções que você não pode lavar. Não é porque a gente não gosta de animal. Só que se você lavou uma roupa de animal e saiu, ficou todo o pelo lá para eu Pra que vou entrar próxima. depois. Porque a gente tem uma pessoa que todos os dias passa na loja, a gente também passa na loja, a gente reveza assim, né? Uhum. Mas não entra um, sai outro, tem alguém lá lavando a máquina, limpando ali, passando lisoforme. Claro, claro. Então, se você lava a tua roupa pretinha, cheia de roupa de pelinho branco de um cachorrinho, Não funciona. não vai pegar bem, né? Teria que ter algo específico, né? E aí, se eu coloco uma máquina, talvez eu não supra a demanda, Uhum. ou talvez nem demanda tenha. Então, são desafios, né? Sim. Talvez um outro modelo, menos tempo, uma operação talvez de ter alguém para pegar a roupa, lavar no lugar específico, né? Botar um locker de repente, quero lavar a roupa do animal, coloca aqui, passa amanhã. Tem um monte de De possibilidade. Mas o que vem para o futuro, a gente ainda está aí na incubadora de estudando. ideias. Boa, boa. André, e pra quem quer conhecer a Laundromat Blumenau, como é que faz? Bom, a Laundromat hoje ela está no Angelone, da Velha, né? Na Humberto Campos, número 77, na Alameda de Serviço. Então, se a pessoa chegar no estacionamento, não vai pela escadinha, né? Vai ali Pela rolante, pela né? entrada, que dá de cara com a CVC, e à esquerda já a Laundromat com 2 salas, né? Tá bem bonita, bem chamativa. O horário de atendimento é das 6 da manhã às 23 horas, Caramba, que né? legal. Porque como a gente não depende de alguém lá abrir, né? Uhum. Comércio, a pessoa que vai na academia às 5h30, ela pode ir lá deixar a roupinha dela para lavar. Fazer lá a esteira, aquecer, depois leva
Pra secar. tira ela da lavadora, coloca na secadora, dá mais uma treinadinha, tira Tá e a pronto. roupa tá pronta, né? Então, 6 horas da manhã tá funcionando. A gente fala 23 porque o Angelone fecha o portão à meia-noite, né? Hum, Então, fatalmente, se tu colocar uma roupa lá às 23, até, né, não, até terminar o ciclo, corre risco de ficar preso lá dentro. sim. Se Não que for eles só vão. lavar até vai, né, mas o É, ciclo completo já pega, né. exato. Não que eles vão fazer isso, mas Sim. é um cuidado que a gente tem que ter, né? Uhum. Todos os dias da semana, Olha só. né? Na outra loja, que era a loja de rua, a gente abria 365 dias no ano. 24 horas. Dia 1º, dia 24. Teve, inclusive no dia, não sei se era dia 20, acho que 2022. Eu jantando lá, Natal, aí eu recebo uma mensagem no Instagram. Cara, deixei minha chave dentro da loja, porque naquela época fechava. Não, então era 2021. Fechava às 10. Uhum. E a gente tinha um eletroímã, 10 horas fechava, não tinha o que fazer. E o cara ligando no Instagram, alguma coisa assim, ou mandando mensagem insistindo assim, porque ele pegou as coisas, foi para casa e quando ele chegou em casa estava sem a chave. Eu Nossa. olhei nas câmeras, a chavezinha dele assim em cima do. Pô, cara. Felizmente, né? A gente tinha um sistema que tu abria remotamente, né? Pô, que legal. Então a gente Só resolveu vai lá que a gente ali. vai abrir pra ele. Então, mas, cara, dia 24, dia 25, dia 1º. Ah, não vai dar nada domingo. Cara, domingo, sábado, alta demanda. À noite, na Outubro 2022, teve gente que dormiu lá dentro. Olha só, Só cara. que daí a gente tem uma empresa de monitoria Que que foi controle. lá convidar, né, Olha, as duas moças, ó, não tem outro lugar, né? procurou hotel. Então, cara, Pô, quanta história, né? assim, é negócio, né, cara? É. E lidar com o público, né? Mais no começo, né? A gente. Muitas vezes eu fui lá, fiquei como um cliente oculto, realmente. Porque quando a gente vai lá, é automático, vou lá, abro a porta, pego a vassoura, blá, blá, blá. E às vezes não, pegava lá, lavava uma roupinha lá, mexendo no celular. E, cara, é engraçado porque como as pessoas dependem das outras, né? Se tu chegar lá sozinho, nunca usou, tu vai ler, tu vai usar. Se tu chegar lá sozinho, Tiver. nunca usou e tiver alguém sentadinho, ô, pode me ajudar aqui? Como é que. Cara, é Fatal. impressionante, é impressionante. Mas, né, em algumas vezes eu já fiz ali um cliente oculto. Boa. Felizmente, muita história boa, assim, de, poxa, que legal, não sabia que tinha. E muitos, já fui para a Europa e vi. Meu, que legal, nos Estados Unidos é muito comum, muita coisa nesse sentido também, né? Que legal. Que legal, cara. Bom, André, eu queria te fazer a pergunta aqui do nosso programa, né? Eu venho fazendo aí para todo mundo que passa por aqui. Qual é a dica de ouro, cara, que tu deixa para quem deseja começar a empreender? Olha, cara, acho que até hoje, né, essa dica de ouro ela é a mais buscada, né, do universo, É né? o suprassumo. É o suprassumo, porque não tem a dica de ouro, porque são cenários, são momentos, né? É claro que tu tem que ter o mínimo de entendimento de como funciona uma empresa, uma administração financeira ali, uma demanda, quem vai comprar o teu produto, mas principalmente a coragem, cara. Porque assim, tem muitas boas ideias que morrem na casca por falta de coragem, como tem muitas ideias ruins que encontram, né, um corajoso Para executar elas. despreparado para executar, né? Então, assim, muito baseado na minha história, né, também um pouco do David, cara, assim, dois cagão, né? Com bons empregos, mas com família e filho, e uma estrutura assim familiar parecida, né? De, porra, mas será que vamos arriscar? Cara, tu não tá lá criancinha e tu sonha em ter uma lavanderia, né? Ah, meu sonho é ter uma lavanderia. Justo. Mas é estudo, né? De tendência, de possibilidade, né? De, poxa, o que isso aqui tem de diferente? Então, hoje é fácil olhar, pô, lavanderia self-service. Mas em Blumenau, em 2021, É. tinham duas, Olha só. que era uma Lavô e uma Laundromat. Hoje, como eu comentei, mais de 30.
Porque também tem muito do pessoal que é fácil, e algumas franquias vendem, trabalhe 15 minutos por dia. Olha só. Meus 15 minutos já gastei para a vida inteira, porque É mentirinha. não, é aquela coisa de querer vender a franquia antes de pensar de fato, no negócio do franqueado, né. Justo. Então, assim, a dica de ouro, de fato, né, não quero frustrar ninguém, né, mas ela não existe. Existe sim, vontade de fazer, preparo, estudo, e, cara, e execução, né. E quando você envolve sócio também, cara, muita, assim, tranquilidade para lidar com as coisas, né. Felizmente, cara, não dá para citar uma briga que a gente teve para falar disso aqui. É muita cabeça boa, assim, né. Uhum. Poxa, cara, tu entende um pouco mais isso aqui, tu faz. Compartilha comigo. Tu entende um pouquinho mais isso aqui, tu faz. E a gente, eh, sem perceber, a gente vai, revezando as atividades. No começo eu comprava, fornecedor, tudo eu comprava. E o Dave fazia mais financeiro. Vou emitir título, vou pegar o DDA, e naturalmente agora ele está comprando um pouco mais e eu estou olhando mais para o aplicativo ali do banco, entendendo, né? A gente tem um outro operador que é a Stone, manutenção eu sempre fiz um pouco mais, agora ele também está lá. Pô, cheguei ali, pintei, comprei uma tinta. Então, cara, a gente vê boa vontade, né? Então, se tu quer ter um negócio, trate ele bem, mantenha ele, eh, assim, um lugar, principalmente que atende ao público, que a pessoa se sinta confortável, né, que ela não saia de casa para ir num lugar pior do que ela saiu, né, que ela chegue lá e ela tenha, um conforto e minimamente se sinta bem de estar ali, segura, Verdadeiro. e também com atividades para fazer, né. Então, pense no que tu vai fazer, porque como diz meu sogro, não tem mais tempo para errar, Então. não dá mais para errar, né. Meu sogro aí tem que citar também, cara que trabalha aí mais de 40 anos em instituições financeiras, já teve seus negócios também, e às vezes ele vai falar, ele fala com um pouco de, não digo saudosismo, mas: "Pô, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse vendido isso e tal". Não digo que ele tenha frustração disso, né, mas hoje ele fala: "Não dá mais para errar", né, o dinheiro está caro, o tempo é escasso, então se vai tomar uma decisão, pensa bem, incentivo, né, quem quer, porque o Brasil tem muita Pô, oportunidade, imagina. né, tem dificuldades, desafios, né, políticos, financeiros, econômicos, Mas tem muita oportunidade. mas tem muita oportunidade. Então, o campo é vasto, basta tu entender como tu vai entrar nele, né. Muito bom, muito bom. André, quero te agradecer demais, cara, o tempo, ter se disponibilizado e vir aqui conversar com a gente. Eu sei que a tua agenda é uma loucura também, né? E te deixo agora um espaço para tuas palavras finais. Não pensei nelas, mas, né, também te agradecer, né, acho que na conversa aqui tu vai lembrando e puxando coisa que, pô, não não me lembrava disso, ou, poxa, tu também não para fazer às vezes uma linha do tempo, né, desde lá do futebol até hoje aqui, É falei legal, né? muito legal, e falei pouco da minha atividade, né, da onde eu trabalho, o que eu faço, com quem eu me relaciono no meu dia a dia, Justo. mas também porque aqui o podcast é sobre empreendedorismo, né, Perfeito. então, claro que a tua carreira também é empreendedorismo, né, como que tu lida com ela, como que você cria oportunidades também para o teu negócio e carreira, né. É, Mas muito bacana, né, novamente agradecer, poxa. né, eu já tinha assistido alguns episódios ali, alguns colegas, mas quando tu tá aqui é natural, as coisas vão surgindo, tu, né, "Poxa, será que eu vou lembrar dessa", mas cara, É bem de boa, né? espero que tenha sido bacana para ti também, Com como certeza. foi para mim, Fato. e conte comigo, né, a gente, vai te fazer um convite também para ir lá conhecer lá no Com Mate, vou certeza. vou gerar um voucherzinho aqui Opa! pro MotivaCast para ir lá, fazer um ciclo, lavar, secar, ficar ali na área do computador, curtir ali um Netflix se quiser, Boa. né, então será muito bem-vindo e espero que se sinta em casa, assim como eu me senti aqui também. Com certeza. Obrigado, André. Gente, hoje falamos com o André Casagranda. Até o próximo episódio. Valeu.